Nós vamos orar pela nossa lição e em seguida nós vamos dividir. Lembrando que hoje nós vamos separar apenas as crianças e a classe Nova Vida, tá bom? Vamos orar? Deus bendito, obrigado por essa manhã. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de pertencer ao Senhor. Ó Deus, rogamos que o Teu Santo Espírito possa fazer aquilo que nenhum professor pode fazer, que é, ó Deus, guiar o nosso coração a amar as Tuas verdades. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. As crianças, então, e a classe Nova Vida podem sair para suas classes. Para mim? Para mim esse livro? Queridos, nós vamos iniciar no domingo à noite, nos nossos cultos, uma série de sermões sobre os 10 mandamentos. Mas há um assunto sobre os 10 mandamentos que eu creio que caberia melhor numa aula de escola dominical. Então eu pedi para que a gente pudesse ter essa aula, excepcionalmente. A gente dá uma pausa aí na nossa revista para que a gente pudesse explorar esse assunto para nos preparar, então, para que nós pudéssemos melhor aproveitar o nosso aprendizado sobre a lei de Deus. Então, nós vamos estudar hoje sobre os 10 mandamentos, ou uma outra maneira de enxergar esse assunto é a ética de Deus. Por aí nós vemos vários códigos de ética, Às vezes as suas profissões, os seus órgãos reguladores criam seus próprios códigos de ética. Mas a palavra de Deus nos mostra uma ética que está acima de todas essas, que é a ética de Deus. Então, qualquer falha aqui é minha, viu? Não é do operador, não. Você me ajuda aí? Que eu acho que Primeiramente, nós vamos ver aqui por que usar a lei de Deus. Por que a gente vai... Está lá em Êxodo 20, é o comecinho da Bíblia, os 10 mandamentos. Por que a gente vai gastar tempo com isso? Será que isso não é uma coisa do Velho Testamento? Ficou para trás? Não tem nada a ver com a gente? Por que usar a lei de Deus? E a primeira coisa que nós temos que entender sobre os 10 mandamentos é que eles revelam não só o que Deus requer de mim e de você, mas os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus, revelam quem Ele é. Por exemplo, nós temos o mandamento para guardar o dia do Senhor, o 4º mandamento. Mas quando Deus revela isso lá em Êxodo, não é que a partir daquele momento tinha que ter essa regra, mas ela sempre existiu, sempre partiu do caráter de Deus. Por exemplo, quando Deus se revela a Abraão e a todos os patriarcas a todos os patriarcas antes dos 10 mandamentos, ele se revela como sendo o único Deus. E aí ele chega lá nos 10 mandamentos e fala: não terás outros deuses diante de mim. Mas não é que ele estava falando, não, a partir de aqui vai ser diferente.
Nos 10 mandamentos, ele simplesmente está colocando em palavras o que sempre foi verdade. Porque os 10 mandamentos, eles revelam o caráter de Deus. As leis que Deus revela ali não são arbitrárias. Pastor Emílio Garofalo, ele dá um exemplo interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: as nossas leis, por exemplo, do futebol, não estou dizendo que são boas ou ruins, mas elas são arbitrárias, não é verdade? Por que a gente decidiu que tinha que ser 11 em campo? Podia ser 12, podia ser 15. Se for jogar na chácara da Leandro, pode ser 40 para cada lado. Então, tem essas regras, mas são arbitrárias. Ou seja, a gente criou. Mas as leis de Deus não são arbitrárias. Não podia ser diferente porque elas estão ancoradas, enraizadas no caráter de Deus. E aí nós vemos, por exemplo, o 7º mandamento, que é o mandamento de não adulterarás, é um mandamento que revela algo sobre Deus. Que Deus, ele é fiel às suas alianças. É por isso que Deus requer que eu e você sejamos fiéis na nossa aliança do casamento. Porque Deus é fiel às suas alianças. Quando, por exemplo, o 9º mandamento, que diz para a gente não dar falso testemunho, não falar mentira uns dos outros, é porque Deus, ele é a verdade. Então, esses mandamentos, eles fluem do caráter de Deus e revelam quem Deus é. Eles revelam a moralidade de Deus, revelam o que Deus diz que é certo e o que é errado. Então, se eu e você queremos saber a ética de Deus, o que Deus diz que é certo e o que Deus diz que é errado, nós precisamos olhar para os 10 mandamentos. E na Bíblia nós vemos 3 tipos de lei. Nós temos a lei cerimonial, que é aquela lei que dizia respeito a, nós vemos lá no livro de Levítico, sabe aquela parte que a gente lê mais rápido? Normalmente quando a gente está lendo mais rápido são as leis cerimoniais, Ou seja, vai botar a mão em cima lá do cordeiro, vai cortar, se não der traz pomba, aquela coisa toda. É a lei cerimonial, que apontava para Cristo e dizia respeito aos atos religiosos do Velho Testamento que tinham data de validade até a vinda de Cristo. E não são mais válidas para nós, no sentido de que nós precisamos segui-las, nós podemos estudá-las para aprender como que elas apontam para Cristo e nos ensinam, sim, princípios. Nós temos também a lei civil. No Velho Testamento, o povo de Israel, o povo de Deus, se uniu como nação, Deus os formou como uma nação civil, portanto, Deus deu a eles leis civis. Leis quanto a como o rei ou as pessoas deviam se portar ali na sociedade civil. Hoje, não há mais essa nação nesse sentido civil. Portanto, essas leis também tinham um prazo de validade. É claro, como a nossa confissão diz, que existe por trás dessas leis um princípio de equidade que nós podemos sim aprender e aplicar nas nossas vidas e na sociedade civil. Então, essa lei moral é a outra lei. Então, cerimonial, civil e moral. Essa é a lei que perdura. Essa é a lei que vale para nós até hoje, que revela o caráter de Deus. Mas por que ela é válida até hoje, então? Porque o caráter de Deus não muda. Se Deus, lá em Êxodo 20, revelou que Ele é um Deus fiel e Ele requer de nós fidelidade, Ele não mudou. Ele continua sendo fiel. Portanto, essa lei sobre a fidelidade continua valendo. É o que nós vemos lá em Tiago, capítulo 1. Vamos ler juntos aí. Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17. Tiago 1, versículos 16 e 17. Vamos ler juntos? Não vos enganeis,
meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, no nosso Deus não existe variação, sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo sempre. Sendo assim, queridos, vamos fazer a lógica do assunto então. Os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele não muda. Então, o que Deus era, Ele é. O que Ele então o que Ele pedia, o que Ele ordenava aqui ao povo em Êxodo 20, Ele ordena para mim e para você. De tal forma que, por que então que a gente deve usar os 10 mandamentos? Porque Ele revela a vontade de Deus para mim e para você. Ele revela o que Deus requer de mim e de você. É a lei de Deus que traça a linha de onde está pisando no pecado e onde está andando no caminho certo. É a lei de Deus que faz isso. Os 10 mandamentos continuam revelando para nós a vontade de Deus no que diz respeito à moralidade. O que é certo, o que é errado, o que é ou não pecado, o que devemos fazer ou não. E a lei de Deus moral, ela tem 3 usos. São 3 leis, né? Cerimonial, civil e moral. E dentro da lei moral, nós temos 3 usos para essa lei. O primeiro uso é a lei de Deus tem o poder de restringir o mal. E esse uso da lei vale tanto para crentes quanto para descrentes. Ela tem o poder de restringir o mal. Assim como uma lei civil, em que o magistrado civil ele pode punir sobre aquela lei, isso restringe o mal. Um outro exemplo do pastor Emílio falando sobre esse assunto, que é bem interessante, ele fala assim, que um dia ele estava no elevador e ouviu umas pessoas lá conversando e falando assim, muito sério, que eles achavam que a lei não restringia o mal, né? Aí ele falou que pensou, olha, lá em casa, a lei da mamãe sempre restringiu o mal. Quando a mamãe colocava uma lei, eu tinha medo. E me fazia pensar antes de fazer alguma coisa errada. Assim também a lei de Deus. A lei de Deus, ela tem esse uso, ela restringe o mal. Um outro uso da lei é o uso, porque a lei ela é como um espelho. Ela mostra quem nós de fato somos. A lei de Deus, ela faz um raio-x do nosso coração e mostra o quanto nós somos pecadores e o quanto nós estamos aquém da santidade de Deus. Então, um outro uso da lei é que ela nos aponta, ela nos leva a Cristo. Porque a lei ela pode mostrar os nossos defeitos, mas ela não consegue curar. Então ela nos leva a buscar o remédio. Ela nos leva a Cristo. E o terceiro uso da lei é o uso didático. Este vale para somente os cristãos. Ou seja, a lei de Deus, como revela a vontade de Deus, serve como um guia para a nossa santificação. A lei de Deus, ela nos ajuda a saber como viver neste mundo de forma a agradar a Deus. Então, por que usar a lei de Deus? Vemos aí que a lei continua valendo e ela é importantíssima para a vida do cristão. Então, como é que a gente vai usar a lei? Como que eu pego essa lei e aplico à minha vida? E nós vemos alguns princípios aqui que nos ajudam a fazer um bom uso da lei de Deus. O primeiro princípio, nós vamos ver, vem do texto do Salmo 19:7, né, que foi lido hoje pela manhã. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os ingênuos. Então, a lei do Senhor, o primeiro princípio para nós sobre a lei de Deus é:
A lei do Senhor é perfeita. O que isso quer dizer? Quer dizer, queridos, que na lei de Deus não tem erro. Na lei civil pode ter erro, né? Pode? Mas na lei de Deus não tem erro. Então, sabe aquela conversa de corredor que às vezes a gente participa, ou então a gente escuta? Deus falou que tem que fazer assim. A gente fala, mas eu acho que... Não tem acho, quem está errado é a gente. A lei de Deus é perfeita, não tem erro. O que ela falou, está falado, e é o certo. E se ela é perfeita, ela requer de nós obediência perfeita. Quem quebra um dos aspectos da lei, quebra todos. Não tem como alguém falar assim, eu sou o crente dos 8 mandamentos, né? Não vai escolher. São 10 que Deus deu, que revelam o caráter dele, é o que está lá em Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, a lei de Deus requer obediência perfeita. Então, aquele que nunca fez nada de errado, né, teoricamente, mas praticou um roubo, quebrou a lei toda, já é culpado da lei toda. Outra coisa, com relação à lei do Senhor ser perfeita. Como ela é perfeita, queridos, ela requer uma obediência completa de todo o nosso ser. E aqui nós temos uma diferença entre a lei de Deus, moral, e as nossas leis civis. Por exemplo, se existe uma lei lá do limite de velocidade, contanto que o seu carro não passe de 60 km por hora, você está cumprindo a lei, se o limite é 60. Você pode estar por dentro morrendo de raiva. Você pode estar com ódio de quem fez essa lei. Mas se você está a 60 km por hora, você cumpriu a lei. Na lei de Deus, não. A lei de Deus não requer de nós simplesmente uma conformidade externa, mas requer de nós uma conformidade de todo o nosso ser. Nós devemos amar a Deus com o nosso entendimento, com a nossa alma, com tudo que nós somos. O que isso quer dizer então, queridos? Que é impossível para mim e para você. É impossível para mim e para você guardar a lei de Deus. O jovem rico chega para Jesus e diz, Jesus, eu tenho guardado tudo isso. Ele tinha talvez uma conformidade externa àquilo ali. E Jesus, com uma ordem, revela que na verdade ele não estava cumprindo nada. E assim sou eu e você, é impossível. O único que foi capaz, antes de pecar, de cumprir essa lei, foi Adão, e ele falhou. Eu e você não conseguimos. Nós não conseguimos atingir a perfeição que Deus requer. O Salmo 15, depois você pode ler em casa, diz, quem vai habitar no teu santo templo? Quem vai se achegar à tua presença? O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, nem eu nem você, estamos fora. Só teve um que nunca caiu. Jesus, Deus encarnado, que viveu uma vida perfeita e nunca quebrou a lei de Deus. Ele atingiu a perfeição. Ele ganhou os méritos. E Ele nos deu os méritos dele e tomou sobre si na cruz os nossos deméritos, a nossa culpa. Então, a lei do Senhor é perfeita, não contém erros. Um outro princípio para a nossa interpretação está lá em Romanos 7,14. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, em segundo lugar, segundo princípio para a gente interpretar a lei de Deus, é que a lei de Deus, ela é espiritual. O que isso quer dizer?
que ela exige uma conformidade, uma obediência a ela, não só externa, não só comportamental, mas também uma conformidade interior. É o que nós vemos lá em Mateus 5, vamos abrir lá? Mateus capítulo 5. Versículos 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22 diz assim, vamos juntos? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Percebe o que Jesus então traz? Aqui quando Jesus diz, os antigos disseram isso, eu estou dizendo isso, não é que Jesus está dizendo, olha, a lei lá de Deus era assim, agora eu estou trazendo uma coisa nova. Não, o que Jesus está dizendo, olha, a lei de Deus não requer só uma obediência externa. Percebe que Jesus também traz essa perspectiva interna? Está dizendo para não matar, então não matei ninguém, então tudo bem, eu sempre cumpri esse mandamento. Aí Jesus vem e diz, não, peraí, a lei ela é espiritual, ela requer uma conformidade interna, então se você irou sem motivo com o seu irmão, quebrou a lei. Se você fez um insulto ao seu irmão, quebrou a lei. Se você o chamou de tolo, quebrou a lei. Percebe a profundidade? A lei do Senhor, ela é espiritual. Ela cobre as nossas palavras, ela cobre as nossas obras, ela cobre os nossos procedimentos, os nossos afetos, as nossas vontades e o nosso entendimento. Tudo que nós somos, tudo que nós somos. A lei de Deus, ela serve como um guia para a nossa santificação. Então, quando nós buscamos nos conformar à lei de Deus, nós não podemos ficar satisfeitos só em, se externamente eu estou conseguindo fazer isso, se o que os homens conseguem ver, eu estou bem, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. A lei de Deus, ela requer de nós obediência interior também. E como eu disse, é diferente da lei civil. Um outro exemplo, nós temos a obrigação, aqueles que já têm idade para isso, de votar. Você pode estar morrendo de raiva. Se você for lá e votou, você não vai receber aquela multinha lá, na sua casa. Foi lá e votou, cumpriu a lei. Não é assim com a lei de Deus. Não basta uma conformidade externa, mas nós precisamos ter uma conformidade interna. Nós não podemos cair no mesmo erro dos fariseus. Qual que era o grande erro dos fariseus? Eles acharam que se a aparência estava tudo bem, não importava o coração. Mas a lei de Deus revela para nós que o nosso coração importa, sim, no cumprimento da lei. E nem podemos cair no erro oposto. O erro de que, não importa os meus comportamentos, o que importa é o meu coração, o que eu estava sentindo. Eu dei um murro na sua cara, mas no meu coração eu estava sentindo amor. Não, também não. O oposto também não. Então, é uma conformidade externa e interna. Então, a lei do Senhor é espiritual. Um outro princípio é que a lei do Senhor, ela é positiva e negativa. O que isso quer dizer? Não estou falando que a lei de Deus é ruim, não, tá? Quando a gente fala que algo é negativo, a gente pensa, o pastor está falando que a lei é ruim? Não, você vai entender. Olha só. Veja só o que o texto de Mateus nos diz sobre o 5º mandamento. Olha lá, Mateus 15:4, diz assim: pois Deus disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser
executado. Então, veja que a palavra de Deus aí coloca dentro do mesmo mandamento um aspecto positivo, algo que você deve fazer, e um aspecto negativo, algo que você não deve fazer. De tal forma que está ali, honre o seu pai. O quinto mandamento é, honre o seu pai e sua mãe. Ok. Mas está incluído nesse mandamento o aspecto negativo disso. Que é o quê? Não desonre o seu pai e a sua mãe. Não amaldiçoe o seu pai e a sua mãe. Ou seja, toda vez que a lei de Deus fala algo negativo, o positivo está implícito. Deus requer aquilo de nós também. Quando a palavra de Deus diz, não adulterarás, não é simplesmente, nunca adulterei, tá bom, mas eu brigo, eu bato, eu faço o que eu quiser, mas eu nunca adulterei, nunca quebrei a aliança. Não. Tem algo, tem coisas, o que é negativo também requer de nós o positivo, uma fidelidade, um cuidado com a aliança que Deus nos deu. Onde nós vemos isso mais também? Em Efésios, capítulo 4. Vamos abrir juntos aí a palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Efésios 4, 28. Vamos ler? Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Percebe como Paulo aqui nos ensina a olhar para a lei de Deus? A lei de Deus diz, não furtarás. E aí Paulo não diz assim, só não furta, se você não fizer o que está errado na lei, tá bom. Não é isso que Paulo diz. Ele olha para a lei e mostra para nós, olha, a lei diz coisas erradas que você não deve fazer, mas a lei implica em coisas certas que você deve buscar. Qual o melhor jeito de fugir de um leão? É correr na direção do leão? Não, mas ficar parado também não resolve, né? O leão não vai me pegar, eu não estou indo na direção dele, não é isso? Não, o melhor jeito de fugir do leão é correr para o outro lado, não é isso? Bom, não sei se você vai conseguir correr o suficiente, né? Vai correndo e vai orando, né? Mas é a mesma coisa com a lei de Deus. Quando ela requer que a gente fuja de algo, não é para a gente ficar parado, é para a gente ir em outra direção. É o que Paulo diz, olha, não só não furte, mas qual que é o contrário disso? Qual que é o contrário de prejudicar a propriedade do outro? É buscar a sua própria propriedade para que você possa ajudar aqueles que têm dificuldade. Percebe? Então a lei de Deus, toda vez que há um aspecto negativo, o aspecto positivo está implícito. Em outras palavras, não tem para onde correr da lei de Deus. Ela cerca todos os lados da nossa obediência. Ela fala sobre todas as áreas da nossa vida. Uma outra coisa que vem desse mesmo princípio é que onde a palavra de Deus, onde a lei de Deus traz uma ameaça, a bênção está implícita. E onde ela esboça uma bênção, a ameaça está implícita. Vamos lá agora para Êxodo, para a gente olhar essa questão. Êxodo, capítulo 20, versículos 5 a 7. Êxodo 20, 5 a 7. Diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, nós vemos aqui uma ameaça.
Mas logo em seguida ele traz uma promessa, uma bênção, e diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, dentro do mesmo mandamento, Deus traz bênçãos e promessas para aqueles que obedecem e ameaças para aqueles que desobedecem. E o mesmo está implícito nos outros mandamentos, que só trazem, por exemplo, a ameaça. É o que nós vemos aqui: honra o seu pai e a sua mãe. Vamos olhar aqui para o versículo do honre seu pai e sua mãe. Vamos ver no versículo 12, olha só. Honra teu pai e tua mãe. E aqui tem o quê? Uma promessa de bênção. Olha só. Para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não tem escrito aqui a ameaça, mas está implícita. Olha o texto que nós temos aqui. Ele diz, né? Dentro do mesmo mandamento, o que está implícito? Quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Claro que isso não é... Nós estamos falando de princípios, ele está trazendo um princípio do Velho Testamento, não estou falando que a gente vai ter que executar agora quem não honra pai e mãe, ok? Mas eu estou dizendo assim, a ameaça está aí, quando a lei de Deus traz um aspecto positivo, o negativo é implícito e vice-versa. Quando a lei de Deus traz uma ameaça, a promessa está implícita e vice-versa. Então, a lei do Senhor é positiva e negativa. Outra coisa, a lei do Senhor é absoluta. O que isso quer dizer? Deuteronômio 4:9. Quem puder, vamos ler juntos aí. Deuteronômio 4:9. Vamos lá? Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-se-nas por toda a vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Nós vemos aqui que o texto não deu brecha, né? Não falou assim, olha, está aqui a lei, é só para você. Essa lei só vale para vocês aqui de Israel, nessa hora, para essa geração. Não, ele diz, é para você guardar, para você passar para os seus filhos. Um outro princípio é, ele não diz, essa lei é para você usar de vez em quando. Não, em todas as horas, em todos os momentos. Então, a lei do Senhor é absoluta. O que quer dizer? Ela sempre é o nosso dever. A lei de Deus, obedecer à lei de Deus, sempre é o nosso dever. Não tem nenhuma hora da nossa vida que a gente pode falar assim, estou livre da lei de Deus. Não. Às vezes quando a gente está de férias, a gente gosta de tirar férias de algumas leis, né? Mas não. A lei de Deus deve ser cumprida em todos os momentos da nossa vida. Ela não é relativa ao tempo que você vive, não é relativa a que família você tem, não é relativa a onde você mora, não é relativa a nada, ela é absoluta, ela vale em todos os momentos, em todas as épocas, em todos os lugares. Ou seja, não tem espaço na lei de Deus para o jeitinho brasileiro, né? Mas eu dou um jeitinho. Os fins, muitas vezes, justificando os meios, né? Não, mas é por um bom motivo. Eu fiz isso, mas eu tinha que fazer, era por um bom motivo. Não tem isso. A lei de Deus sempre é válida. Ou seja, eu e você nunca somos obrigados a pecar. A gente acha que é, às vezes. Nossa, mas eu estava numa situação que se eu fizesse alguma coisa, eu tive que mentir. Não. A lei de Deus sempre vale. A palavra de Deus nos diz lá em Coríntios que não nos veio tentação que não fosse humana, mas juntamente com a tentação, Deus provê o livramento. Então, em toda situação tem uma saída. Muitas vezes não tem uma saída sem custo. É isso que a gente quer às vezes, né? Às vezes a saída tem um custo. Mas nunca eu e você somos obrigados a mentir ou desobedecer a lei de Deus. A lei do Senhor é absoluta.
Um outro princípio, queridos, é que a lei do Senhor, ela é abrangente. Nesse sentido, deixa eu perguntar, alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma observação, alguma coisa que ficou aí? Não? Alguma dúvida? Não? Alguma colocação? Beleza. Então, vamos lá para o quinto princípio. A lei do Senhor é abrangente. Similarmente ao que nós falamos sobre ela ser espiritual, a lei de Deus, ela não fala, quando ela fala de um pecado ali, ela está citando uma categoria de pecados que se encaixam ali. Nós vemos isso onde? No texto que nós lemos de Mateus 5, quando Jesus falou lá sobre o matar, né? Ele incluiu vários outros pecados naquela mesma categoria do que significa matar alguém. O mesmo vale, por exemplo, quando ele fala do adultério. Veja só o que ele diz em Mateus 5, 27 e 28. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adultere. O pecado que está citado lá nos 10 mandamentos é não adulterarás. Mas este pecado representa uma categoria de pecados. Um grupo de pecados estão incluídos nisso. Veja só o que Jesus diz. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Ou seja, não é simplesmente a categoria do ato do adultério, mas o simples olhar pecaminoso também está dentro dessa categoria dos pecados. Então, queridos, a lei do Senhor, ela é abrangente. Quando nós lemos lá os 10 mandamentos, se a gente fizer uma leitura rápida, se a gente fizer uma leitura sem pensar nesses princípios, a gente é até capaz de olhar para os 10 mandamentos e falar assim: eu estou bem, estou cumprindo, estou fazendo. Mas a grande verdade, queridos, é que aquelas palavras ali, em cada uma delas, está incluído um campo de obrigações e de pecados. Ao colocar aquela palavra ali, Deus coloca um pecado que representa o todo. Deus coloca, por exemplo, não adulterarás, que representa, como de forma a representar o todo de pecados que tem a ver com adultério e quebra da aliança. Portanto, todo pecado que prejudica a aliança, a fidelidade entre marido e mulher, quebra o 7º mandamento, e não só o ato do adultério em si. Então nós vemos, pela palavra de Deus, que a lei do Senhor é abrangente, representa uma categoria de pecados e uma categoria de obrigações para nós. O que isso quer dizer? Quer dizer, queridos, que quando a lei de Deus trata das nossas ações, ela trata não só da ação em si, mas os meios da ação também importam. Não é os fins justificam os meios, mas na lei de Deus, os fins também importam, os meios também importam, as ocasiões também importam, as aparências também importam. Claro que a gente não deve viver com temor de homem e aquele medo, o que vão pensar de mim, não vai fazer mais nada, que está o tempo todo ansioso, o que os outros estão pensando. Não é isso. Mas a Bíblia nos diz para que a gente fuja da aparência do mal. Ou seja, de forma prática, se tem algo que eu estou fazendo que tem uma aparência de pecado, eu vou fugir disso. Não é que as pessoas estão achando, porque às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo uma coisa e na verdade não tem aparência nenhuma, é só coisa da cabeça da pessoa, então é diferente. Mas se é algo que de fato tem aparência de pecado, nós fazemos bem
em fugir disso. Isso está incluído no mandamento também. E provocações. Ou seja, se algo me provoca ao pecado, eu estou fazendo mal de estar perto disso. Se eu sei que algo provoca o meu irmão ou a minha irmã a pecar, eu não devo me meter nisso. Vamos ler juntos esse texto aí? Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Gálatas 5, 26. Vamos ler juntos esse texto? Gálatas 5, 26. Vamos lá? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Veja só, o texto está envolvido ali com o 10º mandamento, né? A cobiça, a inveja, tudo que está envolvido ali naquele mandamento. E ele inclui o provocar aqui. Ou seja, dentro do mandamento está incluído muito mais do que simplesmente uma mera ação de conformidade externa. Até o provocar os outros. Até o ser provocado. Percebe, queridos, o tanto que a lei de Deus é profunda? O tanto que quando a palavra de Deus diz que a própria palavra de Deus é mais cortante, porque ela vai no íntimo do nosso ser, ela sonda o nosso ser, ela revela o nosso ser. Assim é a palavra de Deus e a lei de Deus. Então, a lei do Senhor é abrangente. E ainda, nós vemos um 6º princípio, que a lei do Senhor requer mútua cooperação. A lei do Senhor requer de mim e de você mútua cooperação. Veja só o que diz aí 2 Coríntios 1, 24. Diz assim: não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo: olha, não é que eu consigo dar fé para você, não é que eu consigo dominar a sua fé, mas eu consigo cooperar. Eu consigo te ajudar a permanecer firme, a estar alegre no Senhor. Eu posso ser um instrumento de Deus para a sua santificação. Alguns ajudam a gente na santificação passando raiva, mas alguns ajudam a gente na santificação também ajudando, né? Então, o que a gente tem que fazer então, diante disso? Nós devemos ajudar os outros a cumprir a lei de Deus. Esse é o nosso papel. Deus requer isso de mim e de você. Na palavra de Deus, especialmente na igreja que nós pertencemos uns aos outros, não tem espaço na palavra de Deus para, fulano quer fazer, deixa ele se virar para lá, problema dele. Já falei, não quer saber, que ele se vire. Ele que vai se dar mal mesmo? Não. A lei de Deus requer que eu e você ajudemos os nossos irmãos a cumprir a lei. Cumprir a lei. É nossa obrigação ajudar os nossos irmãos a crescer. Calhou muito bem a leitura de Efésios 4 hoje, que diz sobre o nosso cooperar do corpo para ajudar uns aos outros a crescer na maturidade cristã que nós lemos hoje. Esse é o nosso papel. Ajudar os outros a cumprir a lei. Um outro aspecto disso é que nós devemos ter cuidado, então, com o pecado dos outros. Qual o cuidado?
O primeiro cuidado é não participar do pecado dos outros. Nós vemos na palavra de Deus que nós temos que tentar ajudar o outro, mas com receio até da roupa, qualquer coisa que você pode se contaminar com o pecado ali. Não é isso? Nós devemos ajudar, mas tomar cuidado para a gente não ser influenciado. Não é isso? Pessoal aí que gosta de estar lá na escola, né? Ah, mas eu estou com esses meus amigos aqui para evangelizar. Beleza. Mas você está ajudando ele a sair do pecado? Ou você está sendo atraído pelo pecado? Tem também a versão do namoro evangelístico, né? Namora o corpo para ganhar a alma para Jesus, né? Normalmente não dá certo, né? E a palavra de Deus não concorda com isso. Mas então nós temos que cuidar, para que ao ajudar o outro, eu e você, não sejamos então atraídos pelo pecado. É o que nós vemos lá em Efésios 5:11. Vamos abrir e ler a palavra de Deus? Um pouquinho à frente do texto que nós lemos, Efésios 5, versículo 11. Se alguém achar aí, lê para nós uma voz alta, que todos consigam ouvir, bem forte. Veja só, que sério esse versículo da palavra do Senhor. Não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Esse é o nosso papel. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser cúmplice, para a gente não se tornar participante. O que a gente tem que fazer? Reprovar. Não quer dizer que a gente tem que ser aquela pessoa que vai... Tem uma historinha que o Matiazinho gosta lá de casa que chama O Perigoso. Aí tem o Bob, que é a topeira, e ele gosta de etiquetar tudo. Aí tudo ele etiqueta. Ah, isso aqui é banco, isso aqui é público, isso aqui, né? Não é que você tem que ser o Bob dos pecados, né? Vai sair etiquetando todo mundo. Não, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Não. Mas aquilo que pode nos levar a ser cúmplice do pecado, a gente vai reprovar. Fala, olha, querido, sou seu amigo, respeito você, mas aqui eu não vou. Eu não concordo com isso. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Outro texto, 1 Timóteo 5, 22. 1 Timóteo 5, 22 diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Aqui falando sobre ordenar, né, pessoas oficiais. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Então Paulo falando para Timóteo, olha Timóteo, toma cuidado quando você for colocar alguém como oficial. Por quê? Não impõe a mão precipitadamente. Por isso que lá no capítulo 3 ele vai falar para testar, para conhecer, para saber quem são, para não se tornar cúmplice. Porque quando nós colocamos alguém numa posição e ela comete falhas ali, se nós não fizermos a avaliação correta, se nós cometemos falha na avaliação, significa que nós somos cúmplices daquele erro. Ou seja, vou te dar um exemplo. Vamos supor, vou te dar 2 exemplos. Uma certa companhia aérea, ela faz um teste rigoroso para pilotos, vê todos os detalhes, ela faz ali tudo que precisa fazer, todos os testes, e cuida de tudo. E esse piloto, no uso das suas atribuições, trabalhando num voo, o avião cai. Essa companhia aérea não pode ser... Não sei se eu estou errado, viu? Mas, ao meu ver, essa companhia aérea
não pode ser culpada de negligência quanto à escolha de quem ela colocou ali. Ela não é cúmplice do que aconteceu. Agora, se existe uma companhia aérea que não faz seleção nenhuma, pegou qualquer cara, pegou o cara na rua e falou: você sabe pilotar? Sei. Nem sabe, não fez teste. Então pega esse avião aqui. Você que vai dirigir, você que vai pilotar esse avião. Aí coloca e o avião cai. Aí sim, né? Eu creio que nós podemos dizer que a companhia aérea é cúmplice. Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo para Timóteo, para a gente tomar cuidado, para a gente não ser participante dos pecados dos outros. Não participe. E ao ajudar, não seja levado ao pecado, que é o que nós falamos aqui. Levítico 19, 17. Levíticos 19, 17, vamos ler todos juntos? Levíticos 19, 17, vamos ler. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Veja só. Não vai cair em pecado por causa do outro. Então, nós temos que tomar este cuidado com a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus requer mútua cooperação. No lado das obrigações, significa que eu e você devemos ajudar os outros a cumprir a lei de Deus. É nosso papel de todos nós, da igreja do Senhor. Eu já passei esse dever de casa, não sei se você fez. Se você não fez, faça. Depois pesquisa lá na palavra de Deus, todas as vezes que aparece a palavra uns aos outros. Você vai ver as nossas obrigações uns com os outros. Então, o nosso papel de cumprir a lei. E nisso a gente tem que tomar cuidado com o pecado, para não se tornar cúmplice e nem para ser levado ao pecado. Então, estes são os princípios, 6 princípios aí para nós, né? A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é espiritual, a lei do Senhor é positiva e negativa, a lei do Senhor é absoluta, a lei do Senhor é abrangente, a lei do Senhor requer mútua cooperação. E agora um resumo, né? A lei de Deus, nós falamos sobre as 2 tábuas da lei, né? Que tem o 1º ao 4º mandamento. Primeiro mandamento, não terás outros deuses. Segundo, não adorarás, né, imagens, a maneira de adoração. O 3º, para não tomar o nome de Deus em vão. E o 4º, relacionado ao dia do Senhor. Todos esses dizendo respeito aos nossos deveres para com Deus. E a partir do 5º, né, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho e não cobiçarás, né? Diz respeito aos nossos deveres para com o próximo. É claro que nós também estamos obrigados a obedecer a Deus nisso, mas nós fazemos isso como um dever com o próximo também. E no Novo Testamento, Jesus resume esses 2 mandamentos em 2. Mas eles têm um relacionamento uns com os outros. Vamos ver esse texto aí para a gente ver essa questão. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. Diz assim, Mateus 22, 37 a 39. Veja bem, a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus. Vamos ler o 36, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento.
O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, são 2 mandamentos que resumem os 10. Ou seja, o primeiro grande mandamento diz respeito ao nosso amor a Deus diretamente, que são o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento. O segundo grande mandamento aqui diz respeito ao nosso amor ao próximo, que são os outros mandamentos, do 5º ao 10º, os nossos deveres para com o próximo. Então, o Novo Testamento fala sim dessas leis. É que Jesus, ele então resume, ele associa essas 10 leis com essas 2. Por quê? Se você ama o próximo como a você mesmo, você vai desonrar seu pai e sua mãe? Você gostaria de ser desonrado? Então, se você ama os seus pais como você mesmo, você não vai desonrar. Você gostaria que alguém ficasse falando mentira sobre você e acabando com a sua reputação? Não, né? Então, se você ama o seu próximo como a você mesmo, você vai obedecer o 9º mandamento e não vai dizer falso testemunho. Agora, se você ama a Deus sobre todas as coisas, com tudo que você é, você vai fazer idolatria? Vai se entregar à idolatria? Não, vai cumprir o 1º mandamento. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, com tudo que você é, você vai usar o nome de Deus em vão? Não. Então, o Senhor Jesus resume para nós esses 10 mandamentos em deveres para com Deus e deveres para com o próximo. Último lugar, então. Antes das ponderações finais, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então, vamos lá para as ponderações finais. Diante da lei de Deus, nós vemos a tolice da autojustiça. Quando eu e você dizemos ou ouvimos coisas assim: ah, mas eu sou uma pessoa boa. Ah, mas fulano é uma pessoa boa, ele não vai... fulano só falta ser crente. Não é isso? Mas nós vemos, querido, que esse espelho da lei de Deus revela o quão podre nós somos. A gente não consegue. É por isso que a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo. Eu e você não. Então, a lei de Deus também, como falamos, então, diante disso, aponta a nossa necessidade de Cristo. Porque se esse é o padrão de Deus, para ter comunhão com Ele, para a vida eterna com Ele, má notícia, eu e você, nós estamos todos fora. Todos, não tem ninguém que está dentro. Se o padrão é esse, alguém precisa cumprir e ganhar esse ticket de entrada para nós. E é a nossa necessidade de Jesus, aquele que cumpriu o que eu e você não conseguimos cumprir, e Ele é a nossa justiça. Esse é o sentido da justificação. A justificação é Jesus tomar sobre si a nossa condenação, a nossa injustiça, e dar para mim e para você a justiça dele. Então, nossa necessidade de Cristo. E é também, como falamos, um guia para a santificação em Cristo, pela graça. Não é bater no peito, não é falar assim: ah, vou ser santo, agora vou obedecer tudo isso, eu sou fera. Não, mas é buscar isso. Então também não é para a gente sair aqui desanimado: ah, não consigo cumprir a lei de Deus, então agora, simbora, vou viver do jeito que eu quiser. Não. A palavra de Deus, o que Paulo diz lá em Romanos 6? Ele diz: porque a graça foi superabundante, agora eu vou pecar, então vamos pecar, que agora eu estou justificado. Não. Porque agora nós somos unidos a Cristo. Nosso coração é regenerado. O Senhor gera em nós novas vontades. Nós somos novas criaturas. E pela graça, queridos, nós conseguimos crescer nisso. Pela graça, nós vamos crescendo em santidade e nos tornando mais parecidos a Jesus.
mais parecido com a lei de Deus. Então, sim, a lei de Deus deve seguir como um guia para as nossas vidas. Muitas vezes, quando a gente passa por situações na nossa vida, de dúvida, tomada de decisão, a gente fica nesse, o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu faça, e a gente fica procurando sinais, sonho, choveu hoje, não choveu. E a primeira pergunta é, tem alguma coisa da lei de Deus que eu vou quebrar se eu fizer isso? Tem alguma coisa que a lei de Deus requer de mim, que eu preciso fazer? E a gente descobre, e é guiado, esse fim didático da lei de Deus. E uma outra coisa é que só Deus é capaz de fazer esse nível de transformação. Essa conformidade à lei de Deus, só Ele em nós. Nós devemos, como Paulo diz, desenvolver a nossa salvação, usar, a trabalhar para a santidade, mas quem faz essa santificação? Só Deus. Nessa abrangência e nessa profundidade, só a graça de Deus, que é o que Ele começou a fazer, e é o que Filipenses diz que Ele vai cumprir até a glorificação, que na glorificação eu e você seremos livres do pecado de uma vez por todas, na santificação e a glorificação. Certo? Última chance. Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então, tudo isso que eu falei aí, queridos, se tinha alguém achando que eu sou esperto e criativo, não sou não, olha só, estava tudo lá na pergunta 99 do Catecismo Maior de Westminster. Está tudo lá que eu falei. Então, veja só a preciosidade dos nossos documentos, a riqueza que nós aprendemos da nossa doutrina. E também usei esse livro aí, que quem puder comprar, eu recomendo, que é um estudo indutivo ali do catecismo, que nos ajuda a entender a nossa doutrina. Certo? E é isso então. Vamos colocar de pé, vamos orar, encerrando a nossa escola dominical. Queridos, os homens aí, Bíblias e revistas, por favor, aqueles que... Certinho? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por essa manhã, mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque também é amor do Senhor revelar para o Senhor o quanto nós somos falhos, o quanto somos pecadores, porque assim nós podemos correr para o Senhor, porque assim nós podemos enxergar essa doença mortal do pecado no nosso coração e correr para o Senhor Jesus Cristo, o único remédio, a única cura. Deus, se alguém aqui porventura ainda está vivendo longe do remédio, só na doença, só na morte espiritual, que o Senhor possa trazer essa pessoa para o Senhor. E nos ajude, ó Pai, à medida que nos próximos domingos meditamos na lei do Senhor, que essa lei perfeita que revigora a alma possa revigorar também a nossa. Essa é a nossa oração. Leva-nos em paz para as nossas casas. Nos ajude, ó Pai, nesse dia, nos dedicar à adoração, à comunhão com o Senhor uns com os outros. É o que te pedimos, no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.